O vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana, fez agora há pouco um comunicado aos senadores. Ele convocou a sessão para ainda hoje, depois que o Supremo Tribunal Federal decidir em plenário o destino de Renan Calheiros. A repórter Selma Dias acompanhou a fala e tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Selma. Oi, Luciana, boa tarde a você, a todos. Olha, o senador Jorge Viana, na condição, então, de presidente em exercício do Senado, convocou os jornalistas e todos os senadores que estavam na casa para esse comunicado oficial. Ele decidiu suspender a sessão que estava marcada para logo mais às 2 horas da tarde, era uma sessão ordinária, e no mesmo comunicado convocou, então, uma sessão extraordinária para entre 18 e 19 horas. O horário correto ainda vai ser definido ao longo do tempo, porque depende da votação que está sendo aguardada no Supremo Tribunal Federal. Viana também pediu a permanência de todos os senadores que estão na casa, já que as comissões funcionam, então, normalmente. A decisão de suspender a sessão foi elogiada por todos os senadores presentes no plenário, que consideraram crítico o momento vivido, então, pelo Legislativo, essa relação entre o Legislativo e o Judiciário. E a decisão de Renan Calheiros de permanecer na presidência do Senado acirrou a crise entre o Legislativo e também entre o Judiciário. Na manhã de ontem, o ministro Marco Aurélio decidiu afastá-lo do cargo de presidente porque ele é réu numa ação que tramita na corte. Vamos ver na reportagem. A decisão veio depois de uma longa reunião entre o presidente Renan e a mesa diretora. Enquanto isso, o oficial de justiça enviado pelo Supremo esperava. Depois de 2 tentativas, ele voltou com a notificação em branco. E além de não assinar o documento, Renan resolveu ignorar a ordem do Supremo e permanecer na presidência até que o assunto seja julgado pelo plenário da Corte. E ao tomar uma decisão para afastar 9 dias do término do mandato um presidente do Senado Federal, chefe de um poder, por decisão monocrática, a democracia, mesmo no Brasil, não merece esse fim. O vice-presidente do Senado, o petista Jorge Viana, que assumiria o cargo, apoiou a decisão de Renan. Faltam 2 semanas para concluirmos o trabalho aqui. Meu mandato e o do presidente Renan se encerram em 40 e poucos dias. Além da recusa de Renan, o Senado apresentou um recurso no STF, alegando que a determinação de Marco Aurélio causa prejuízos aos trabalhos legislativos e coloca em risco o andamento das votações, em especial a da PEC dos gastos públicos, prevista para o dia 13. Ontem não houve nenhuma votação. O embate deve ser resolvido hoje. A presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, marcou para as 2 da tarde a sessão que vai analisar o caso. Dos 11 magistrados, 2 não devem participar do julgamento. Luiz Roberto Barroso, que declarou impedimento, e Gilmar Mendes, porque está fora do Brasil. O presidente do Senado comanda também o Congresso Nacional e pode substituir Michel Temer em caso de ausência ou afastamento. O problema é que Renan é réu numa ação do próprio Supremo. E segundo o entendimento da maioria dos ministros, um investigado não pode ocupar cargo na linha sucessória. Esse posicionamento, no entanto, ainda não está sacramentado. O julgamento que definiria a nova regra não foi concluído porque o ministro Dias Toffoli pediu vistas do processo.